Boa noite, sejam muito bem-vindas ao nosso primeiro encontro do Clube das Lobas. E hoje é com uma imensa alegria que eu vou receber aqui uma amiga muito querida, que é a Natália Souza. Nós vamos falar sobre produtividade feminina. Sejam muito bem-vindas. Bom, para você que está chegando agora, eu vou explicar um pouco como é que vai funcionar hoje o nosso encontro. No primeiro momento, eu vou conversar com a Natália sobre o tema produtividade feminina e, na sequência, nós vamos ter um momento de mentoria em que eu vou ajudar você a colocar em prática os insights que nós vamos ter aqui junto com a Natália. Eu vou desabilitar os comentários. E se você quiser mandar uma pergunta, tem um botãozinho aqui com uma interrogação para que você possa fazer isso, tá bem? Bom, deixa eu verificar aqui se a Natália já está ao vivo. Nath, se você já estiver aí, já pode me chamar para a gente começar, tá? O Clube das Lobas é um espaço criado, desenvolvido por mim para reunir mulheres que estão em busca do desenvolvimento pessoal e profissional. Eu me inspirei no livro Mulheres que Correm com Lobos para escolher o nome do nosso encontro. E o Clube das Lobas vai acontecer sempre às terças-feiras, às 20 horas. Eu vou trazer uma convidada, sempre uma mulher que tenha um posicionamento, que tenha experiência, que tenha conhecimento para estar compartilhando com a gente. Deixa eu ver aqui, cadê a Natália? Ela já deve estar entrando aqui. Eu selecionei aqui para a gente hoje um trecho do livro Mulheres que Correm com Lobos, que é o livro que inspirou o nome do nosso evento, tá? Vocês que estão chegando agora, sejam bem-vindas, sejam bem-vindas. Esse aqui é um espaço de partilha, um espaço de troca, um espaço de fortalecimento, de desenvolvimento pessoal e profissional para mulheres. Vocês podem enviar suas perguntas através dessa interrogação que está aí embaixo. E eu vou, no final, depois do bate-papo com a Natália, abrir um espaço para a gente poder conversar. Eu queria ler aqui um trecho do livro Mulheres que Correm com Lobos, que nos inspira nessa jornada agora que a gente vai começar aqui, na formação dessa comunidade de mulheres fortes. Os lobos saudáveis e as mulheres saudáveis têm certas características psíquicas em comum: percepção aguçada, espírito brincalhão e uma elevada capacidade para a devoção. Os lobos e as mulheres são gregários por natureza, curiosos, dotados de grande resistência e força. São profundamente intuitivos e têm grande preocupação para com seus filhotes, seu parceiro e sua matilha. Têm experiência em se adaptar a circunstâncias em constante mutação. Têm uma determinação feroz e extrema coragem. Bom, para mim, esse trecho do livro descreve a minha personalidade e a de grandes mulheres com as quais eu tive o imenso prazer de conviver na minha vida. E eu acredito que, de fato, o simbolismo da loba tem muito a ver com essa construção, esse fortalecimento e essa autodescoberta que nós mulheres estamos sempre buscando. Eu vou adicionar a Natália aqui agora. Você conseguiu ouvir a parte inicial da apresentação que eu fiz? Inclusive, eu já ia pegar o livro para te mostrar aqui também. Então vamos lá, vamos mostrar aqui o livro. Vamos mostrar, só pegar aqui. Esse livro tem grande significado para, igualzinho, a mesma edição. Tem um grande significado para muitas mulheres, né, Nath? Sim. Eu fui olhar na Amazon e tinha mais de 8.000 comentários em língua portuguesa. E femininos, Mostra, a maioria, né? Exatamente. Mostra o quanto ele representa, de fato, o sentimento, a psique feminina, o nosso desejo de resgatar as nossas forças e de dar voz, né, aos nossos anseios, compartilhar nossa voz com o mundo, né? Verdade. E em primeiro lugar, Nani, a coisa que eu mais amo, que é o rosa, né? Então você tá... Eu sei. Eu sou da homenagem. Tá lindo. Parabéns por esse projeto. Você é uma pessoa, sabe, que é muito querida por mim, que extrapola, né, os muros de trabalho.
Eu acho que você, desde que eu comprei seu livro, sem saber quem você era. Isso e aquilo foi muito forte para mim. Depois te encontrar como grande parceira, viu? Eu sou encantada por você. Você Eu sabe também disso. sou com você. E se a gente começar a entrar nessa agora, minha amiga, vai Já a gente ser. não consegue, né? Não consegue, a gente vai ficar rasgando seda, porque nós somos, de fato, para vocês que estão chegando agora, nós temos uma relação que, como a Natália disse, ela transcende qualquer vínculo profissional, né? Independente do projeto que a gente esteja, da instituição que a gente esteja, nós temos uma identificação pessoal muito Muito profunda. grande, é verdade. Pensamos de forma muito parecida, temos um perfil de proatividade, de produtividade muito próximo, né, Nath? É, hard work, né? O hard work, né? Somos de verdade hard work manhã, baianas retadas. E é sobre esse papo que eu quero, né, conversar com você hoje. Eu até coloquei o nome da live, como é que ela consegue. Eu amei, amei. Eu sempre eu sei. E a gente, produtividade, eu acho que é uma coisa que está muito sendo discutida, muito debatida hoje, né? Isso, Porque a gente está sempre buscando ser mais produtivo, mas muitas vezes isso não é sustentável. sim. Eu tenho levado essa bandeira aqui, eu tenho começado a puxar esse assunto aqui no Instagram, porque eu acho que falar sobre carreira, falar sobre desenvolvimento profissional, não existe como você fazer isso sem falar do pessoal também, Sim, porque, sim. Até né, o porque trabalho é parte da nossa vida, é e é tem a uma coisa, mesma coisa. a mesma coisa. E o que eu vejo muitas pessoas me perguntando, como é que você consegue? Por isso que eu gostei muito. É uma das perguntas que eu recebo muito, Nath, como é que você dá conta? Não sou heroína, não sou Mulher Maravilha. Eu acho que tem uma palavra que define por que que a gente consegue, não sou eu, que é assumir que a gente não pode tudo de vez em quando. Eu acho que eu aprendi de tudo isso e de lutar para, não é o ter, é fazer e acontecer, que aqueles sonhos, até aqueles sonhos, né, mais longínquos da infância, da adolescência, eles se concretizem. E isso me tira uma força tão grande que mesmo nos momentos mais complexos de vida, é nessa produtividade, com qualidade e sem desespero que eu me apego. E isso me identifica muito com muitas mulheres, mas muitas ainda ficam se perguntando, né, Nani, como é que eu vou? Será que eu consigo? Né? E a gente sabe que a mulher tem uma capacidade absurda de conseguir tudo que quer quando ela quer, né? Sim, sim. Mas a gente vê hoje muito a visão da mulher multitarefa, por exemplo, né? Que faz muitas coisas ao mesmo tempo. Eu Verdade. acredito que para ter alta qualidade na sua produção, não dá para você ser multitarefa sempre, né? Eu Não, acho que entra muito rede de apoio, entra muito delegar, entra muito escolher o que você vai fazer de fato. isso mesmo. Um dos passos para dentro dessa construção minha de fazer muitas coisas, eu aprendi a delegar. Foi uma das coisas que me deixa mais livre para pensar, porque a minha criatividade ela é muito, eu não paro de pensar. Então, eu sou muito criativa, né, Nani? Então, as coisas, às vezes eu estou num espaço, tipo, eu quero descansar, quero ir na praia. Mas minha cabeça está rodando em 1000 projetos que eu gostaria de pôr em prática, e que eu acabo colocando em prática. Mas eu aprendi a passar a bola para frente, trazer pessoas que podem desenvolver aquilo, ou seja, eu não me sobrecarrego tanto com algumas coisas que outras pessoas podem fazer e que no final das contas vai dar um bom resultado, porque eu já me vejo nesse processo como aquela pessoa que vai disparar a criatividade, que vai desenvolver, mas que eu preciso de outras pessoas também. E que tem um ponto que eu aprendi muito, foi dizer, eu preciso dar uma parada nesse momento. Parar para respirar, repensar e realinhar, né, o caminho. E não me sentir fracassada por isso também me ajudou muito. Então, muitas vezes, quando eu me vi perdida diante de várias situações, e você conhece um pouco da minha vida pessoal, um pouco não, né? Vamos dizer que depois que a gente se conheceu, você conhece minha vida pessoal. Muitas vezes em que eu me vi perdida, eu, eu me permito a chegar lá no buraco. Eu acho que essa parte de chegar no fundo do poço, eu chego, mas lembrar que eu também posso fazer daquele local ali um espaço de mola propulsora. Eu preciso sentir as dores, sentir todas essas dores, para depois voltar e aí eu volto com tudo gás. Então, delegar é uma das coisas que eu sempre oriento a galera. Não concentre tudo em você. Aprenda a
saber que você precisa de ajuda. Segundo, não se frustre se não der certo, porque esse é o processo criativo. É a gente inventar, reinventar, modificar, fazer até chegar a acontecer. E se permita, né? Se permitir a também ter o seu tempo. Vai misturar com a vida pessoal? Vai. Não tem como não se misturar. Eu envolvo todos ao meu redor, né? E nos meus projetos. Para estar falando com você agora, os meus 4 cachorros e 4 gatos estão trancados num quarto. Então, é um produto que eu estou em casa, não estou lá onde eu gravo. E isso faz com que eu envolva várias pessoas. Ninguém pode sair dos seus lugares por conta do barulho. Isso faz com que a gente também tenha que trazer essa rede de apoio. Isso conta muito. Então, antes de qualquer projeto, eu dialogo com todos que estão envolvidos, com minha mãe, com meu pai, para explicar para eles que eu vou estar um pouco mais ausente, porque eu estou na correria, porque eu não estou conseguindo telefonar né, como eu gostaria de estar fazendo, porque às vezes eu estou tão concentrada que eu preciso daquele momento. Então, foi assumindo algumas dificuldades, algumas situações que eu não consigo dar conta. Por exemplo, hoje eu tenho alguém que lide com marketing, porque tecnicamente não é algo que eu sei fazer, eu sei trabalhar, mas colocar aqui tudo, né, que todo mundo sabe, a galera, e aí eu tiro você, Tom, essas pessoas cabeçonas que a gente conhece, e eu não me envolvo, porque eu sei que eu não sou boa nisso. O meu marketing é o meu trabalho. Aí eu passo essa bola para quem é de direito e não me sinto frustrada por conta disso. Eu acho que faz parte do processo também aprender a assumir. Não sou boa nisso e pronto, vamos passar a bola para frente. Como eu não sou boa, eu construo um cenário lindo como o seu. Ah, mas esse meu cenário aqui, ele é um pouco da minha criação com a execução de tom. É justamente isso, né? A gente tem que dar esse valor para as pessoas que são a nossa rede e que estão construindo junto com a gente, né? Sim, Então, sim. por exemplo, eu sou uma pessoa criadora. Eu sou a pessoa que tem as ideias e starta os processos. No momento que eu começo a falar isso para as pessoas e elas já vêm trazendo para mim, elas vão pensar soluções junto comigo. Pronto. Eu não preciso dar conta de tudo, assim como você está trazendo aqui, né? Então, assim como você, eu faço esse processo de mergulho interior, que o livro fala muito, né? O livro é sobre isso, é você se conectar com sua natureza profunda. A gente faz isso. Então, eu tenho essa característica, eu sou uma introvertida. A minha forma de funcionar no mundo, apesar de eu ter uma boa comunicação, eu sou uma introvertida. Então, para eu criar, eu preciso mergulhar em mim, encher de informações do externo, mas aí eu paro e aí vem tudo, sabe? Sim. Esse é o meu processo de criação. Input, 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 para, aí surge. E o engraçado é que esse lado da introspecção, eu acho que também a gente compartilha. Eu não sou uma pessoa dada, eu sou uma pessoa de poucos. Mesmo sendo falante, mesmo gostando muito de falar em público, né? Uma das coisas que eu mais gosto de falar é em público, mas eu sempre fui uma pessoa muito tímida. Eu sou uma pessoa de pouquíssimos amigos, mas aqueles amigos de longas datas e que eu não perco por nada. O mundo pode acabar, eu posso ficar 3 anos, 5 anos sem ter contato, mas aquela pessoa mora no coração e fica. E esse lado aflorou, essa parte de lidar com o outro, de estar né, visível, por uma característica biológica minha, que é a minha voz. Ela me ajudou muito. Eu passei muitas situações na adolescência, inclusive eu estava até conversando, eu falei que você estava comprando óculos, né? Eu tenho uma péssima relação com óculos, porque eu tenho um grau muito forte de miopia e não consegui fazer cirurgia por conta de uma característica da minha fisiológica. E eu já não estou enxergando tão bem de perto, né? A gente vira os 40, depois vira os 45, a gente já não consegue, né? A presbiopia, ela vem fortemente. Então, para escolher um óculos, é como se fosse um mergulho nas profundezas, porque me remete ao tempo que eu precisava usar aquele óculos horroroso, porque não tinha nenhuma outra solução. Então, eu vou disparando situações em que eu preciso me adaptar a uma realidade que é, uma realidade que não tem como voltar atrás, que é a idade, mas que eu posso fazer daquele óculos a um adereço que fique legal na minha vestimenta. Tanto que foram quatro. Você pegou 4 armações? Para poder combinar com meus diferentes perfis diários. Conseguiu um rosa? Consegui rosa, um nude com marrom, um vermelho super pá, tá? Com dourado e outro preto. Adoro. Então, combinou com todos os meus espaços e momentos de vida. Foi a forma que eu entendi que eu posso usar um óculos e não me sentir
diminuída como eu me sentia antes, né? E eu estou apaixonada pelo seu cenário, eu vou ter que falar mais vezes. Como eu já vivi muito a sua vida de tom nessa questão de criação e produção, parece que eu estou vendo vocês dois discutindo, né? E trazendo esse cenário. E eu ia, inclusive, né, para onde eu fico, onde estão meus livros, Só que aí tem uma outra situação que é uma questão física minha, né? Da fibromialgia, que muitas pessoas poderiam recuar. Hoje ninguém consegue explicar o que é uma fibromialgia. Acredito que não sei se você concorda como um profissional da área da saúde. Para mim, a fibromialgia é uma síndrome que envolve muito mais coisas do que não é uma doença. E depois dela, e como eu consegui lidar com ela, aprendendo cada vez mais a assumir, incorporar, aceitar as dores que eu sinto, eu comecei a produzir mais e melhor. Justamente porque quando eu tive o diagnóstico e comecei a estudar mais sobre a doença, foi como se meu mundo tivesse caído. Hoje eu desmamei praticamente toda a medicação e eu consigo encarar uma dor, produzir muito, passar um dia sentada gravando, como foi o dia de hoje, eu passei o dia todo gravando. Depois fui comprar um óculos, volto, estou aqui sentada. Mesmo com dor, é como se aquilo já é minha, então vou aceitar você melhor. Então, vou carregar você comigo. Então, o que que eu faço? Respiro, relaxo, melhoro a posição de dormir, tento dormir mais cedo, acordar cedo, que é uma rotina minha, caminhar um pouco no meu ritmo, na minha intensidade. Então, isso tudo me ajuda a produzir muito, porque eu comecei a identificar quais são os meus pontos fracos e quais são os meus pontos fortes. E aceitar os pontos fracos e pedir ajuda quando é necessário. Você bem sabe quanto eu já pedi sua ajuda, o seu colo, o seu ouvido. E quanto eu recuo de vez em quando, né? Quando eu não quero conversar, eu não quero conversar, eu quero ficar quieta no meu canto, porque é esse meu lado introspectivo que surge. E é nesse momento que volta uma guerreira que eu não sei quem lida, não sei como as pessoas conseguem lidar comigo. Quando surge de novo, né? Das cinzas, ela surgiu. Vamos É lá. a loba vem Mas levando, vem isso aí. forte, vem correndo, né? E assustando as pessoas, né? Tem muita gente que tem receio de falar comigo pela voz, pela assertividade. É porque parece que no mundo de hoje, Nani, é como se você ser segura de si fosse um defeito. E é uma das características mais lindas que eu tenho, que você tem, que várias pessoas têm. Quando eu digo, eu sei que eu faço, não, fique tranquila que eu resolvo. Quando as pessoas escutam isso, ficam parecendo, metida e arrogante. Não, é apenas a certeza da sua potencialidade. É você se entender e se aceitar. É um dos grandes passos também para a gente conseguir chegar ao final do dia e daquele dia que você não consegue concluir tudo, né? Muita gente planeja metodicamente, milimetricamente seu dia. Eu me permito dar uma extensão maior a esse planejamento, porque se não der conta, não deu. Passa para a agenda do próximo dia em graus de prioridade. E isso eu vou levando sem me frustrar, sem me cobrar tanto, porque a cobrança excessiva, ela acaba com a nossa mente. Você, como psicóloga, pode discorrer aí, né, por 10 horas ou mais de relógio. Essa flexibilidade cognitiva que você tem, né? De aceitar que as adaptações são necessárias, é algo que é muito saudável, né? Na verdade. Porque, por exemplo, nós viemos de um contexto em que a gente trabalha com concurso público. Eu trabalhei por 12 anos, você trabalha também, já tem esse período mais ou menos, Mais né, ou Nath? menos. Ou até mais, né? É. E eu lembro que quando eu falava sobre planejamento com as minhas alunas, elas tinham uma dificuldade enorme porque elas achavam que iam ficar engessadas. Que aquilo ali era algo que não ia permiti-las, que elas iam adoecer se elas fizessem isso. E tanto que tem alunos que adoecem, né? Tem candidatos que adoecem porque não conseguem ser flexíveis. Eles acham que criar um planejamento, você tem que seguir aquilo à risca. E uma das características de você conseguir dar conta das coisas, ser produtiva, é entender que você precisa planejar sim, porque senão as coisas não acontecem, mas você precisa incluir um reajuste, né? Sim. Que é o monitoramento. Tecnicamente é o monitoramento. Então, se você planeja e planeja como se fosse algo finalístico, você não consegue dar conta. Porque a vida é real e de viés, né? Caetano Veloso já escreveu e cantou isso belíssimamente. Mas se você coloca um planejamento como se fosse aquilo para o início até o final, não vai. Porque a nossa vida ela é tão real, a gente não espera as circunstâncias adversas do dia, da vida, das situações. Então, se você não consegue entender que você precisa e pode remodelar o seu planejamento, você acaba se frustrando. E outra coisa, Nani, que eu considero muito pior hoje, na vida em sociedade, é
alguém querer mensurar, por exemplo, os meus 45 anos com os 20 anos dela. Então, muitas mulheres, muitas pessoas comparam o ponto de partida com o meio caminho da outra pessoa, e que é um tiro no pé absurdo. E isso faz com que se sinta frustrada, isso faz com que a pessoa ache que não conseguirá e não conhece o que o outro vivenciou para chegar até esse ponto. Eu sempre converso com os alunos, com as pessoas que eu conheço, não se compare. Uma coisa que eu aprendi com meu filho, você lembra, né, da situação que a gente viveu? Ano passado eu também vivi uma situação bem intensa em relação a isso. E eu descobri, eu não sei nem se ele está assistindo, se ele tiver, ele assiste tudo, do jeitinho dele, todo tímido que é. Se ele estiver assistindo, te amo, meu filho. Mas uma das coisas que eu descobri conversando com ele é muito tímido também, foi que ele se sentia menor que eu, porque ele achava que eu era uma mulher super poderosa, né? Eu só recebia, eu fui conectando, Nani. Eu só recebia mimos de Mulher Maravilha, camisetas até da Viúva Negra. Eu recebi a visão que ele tem da mãe. E como eu passei, e a partir disso, quando ele verbalizou para mim que mãe, você consegue fazer tudo correto, tudo certo, tudo seu dá certo. Eu fiz, não, vamos bater um papo real. Eu fui contando para ele os meus fracassos. Então, foi nesse momento em que ele conseguiu sair de um espaço, claro, ele lutando com ele mesmo. Claro, eu fiquei péssima como mãe, por saber que meu filho se sentia um nada, porque a mãe dele conseguia fazer muita coisa. Mas, a partir daquele diálogo, eu só comecei a falar, para tudo. Não, agora eu vou lhe contar meus fracassos. Eu tenho que ser forte porque sou eu e você, meu filho. E para lidar contigo, nós que somos mães, e mãe é algo que, né, eu acho que não dá nem para falar, né? Falar de ser mãe, eu fico parecendo uma idiota. A gente se despe, inclusive, da gente mesmo. E foi, eu falei toda a verdade. Filho, eu sou isso aqui para o mundo, para você eu sou apenas sua mãe. Sua mãe, você pode ser igual, melhor, pior, mas você é meu filho, não se compara. É o que muitas pessoas fazem, muitas mulheres me colocam, uma das perguntas, como é que você deu conta de criar seu filho sozinha, de ser enfermeira, de ser professora, de ser escritora? Aí eu faço dando aos trancos e barrancos, fazendo, organizando, planejando e a palavrinha que eu aprendi que não esqueço mais, delegando, passando um pouquinho do trabalho para outra pessoa e assumindo que eu não tenho a capacidade de fazer tudo. Isso me ajudou muito. Muita leitura, muita conversa, ouvindo experiências de outras pessoas, né? E quando você se apoia numa rede familiar, numa rede de amigos que estão na mesma vibração, isso ajuda. Porque até quando você vai conversar e trocar uma experiência ou dificuldade, você faz, olha, não sou eu que estou passando por isso. Não sou eu que estou vivendo uma pandemia de Covid, vacinando gente pra caramba, fazendo testagem de Covid, e quando eu chego em casa eu tenho que gravar, e depois eu tenho que acordar cedo, não sei se eu vou vacinar ou se eu vou para o trabalho, porque está assim, e eu não consigo sair da minha tranquilidade. E também vem com a questão da maturidade. Com a idade a gente muda muito, né? A gente acaba não tendo tanta pressa, mesmo fazendo tanta coisa. Se der para fazer até metade, já fiz. Amanhã eu termino e concluo, ou não, ou então depois de amanhã, tá? Então, mas o planejamento ele é necessário, senão a gente não consegue mesmo. Eu tenho duas agendas, Nani. Uma que na verdade são três. Uma agenda que é um espelho da minha agenda de trabalho, tá? Do meu trabalho mesmo, né? Da prefeitura, onde todos pacientes agendados eu tenho um contato telefônico, caso, por exemplo, eu seja chamada amanhã para ir para vacinação, eu consiga dar conta de ligar para eles não irem para a unidade de saúde. Eu tenho outra das outras milhões de atividades que eu tenho. E eu vou completando ao mesmo tempo, porque ao abrir aquilo, eu não penso no dia seguinte. Hoje eu não vou dormir pensando no dia de amanhã, não. Eu vou terminar aqui, vou tomar um banho e vou dormir. Praticamente eu desligo a mente e vou assistir série, e vou assistir filme, vou dar risada, vou falar bobagem e me permitir, porque eu sou de carne e osso. Isso ajuda muito também. Você, além de tudo, ver o mar, né? Ver o mar foi uma das minhas maiores saídas. Você acordar e passar para o trabalho vendo o mar e voltar vendo o mar. Então, isso me ajuda muito pela historicidade, né? A minha forma de ter sido criança e adolescente. Isso me ajuda muito também. E você trouxe aqui alguns pontos bem importantes, né?
Primeiro, essa questão de você ter de fato um conhecimento de qual é a sua rotina. Então, eu falo sempre para as meninas aqui no perfil: tem que fazer um diagnóstico da sua rotina, tem que saber de fato como é que é, reorganizar os horários. Então, por exemplo, você tem um turno fechado para o trabalho da prefeitura, ou turnos Isso, fechados. Nesse momento, você está 100% focada nesse tipo de atividade. Você está desempenhando a função de enfermeira, está focada nisso. isso. Você tem outros turnos que são voltados especificamente para a preparação de aula, outros o que você fecha para a gravação das aulas, outros para escrever. Então, você consegue fazer isso e agrupar em blocos o mesmo tipo de atividade, né? Porque uma dificuldade que as pessoas têm é que elas ficam pulando de uma coisa para outra. Então, Dá, vou fazer reuniões, agindo as reuniões todas no mesmo turno. Já mato isso de uma vez. Vou escrever, sento e escrevo de uma vez, né? Então, é uma das melhores formas. Eu, por exemplo, Nath, eu sou analógica. Eu gosto de papel, tá? somos, né? Mais uma característica Mas comum que nem precisava dizer, né? Mas, por exemplo, eu criei o hábito de colocar as coisas no Google Agenda. Por quê? Quando eu acordo de manhã, eu olho o celular, eu sei o que, que tem lá, e ainda tem os links, as notificações, tudo que eu preciso. Então, ali mesmo eu já clico, já entro e já faço as reuniões, faço o que eu preciso fazer, Isso. né? Em relação a otimizar o tempo, né? O que é que eu faço? Como eu trabalho 40 horas semanais, mas eu sei em dias da semana quais os dias que eu tenho uma demanda menor. O que é que eu faço? Né? Eu chego mais cedo porque eu acordo com as galinhas, eu acordo muito cedo. E naquele horário de 9h30 até meio-dia, onde a demanda é menor, agora não, que não está acontecendo, conseguindo ser assim. Agora todo dia é dia de viver, né? Como diz Milton Santos, ou Milton Santos aqui, Milton Nascimento. E sempre nesses 8 anos, o meu horário de almoço é o horário que eu escrevo. Como eu produzo sem me alimentar? É interessante que as pessoas fazem, você faz fotossíntese? Eu não sei. Acho que não, porque o ser humano não faz fotossíntese. Mas eu não tenho apetite, né? E já foi estudado, né? Todos os meus, a questão hormonal, tudo. Eu não tenho vontade de comer, eu como para não cair de hipoglicemia. Mas o horário de 12 às 13h30 é o horário que eu produzo muito mais do que em outros horários, porque eu sei que eu tenho aquele tempo ali para produzir. Então, o meu foco fica tão grande porque eu sei que eu tenho horário cronometrado. E isso me ajuda também quando eu tenho muitos alunos que perguntam, Pro, eu consigo estudar em 4 horas e passar? Eu faço até em duas, se você quiser. Basta você ter 2 horas muito produtivas. Eu vi isso de um psicólogo uma vez, quando eu estava naquela fase de me sentir a pior mãe do mundo, porque eu tinha que trabalhar e deixar meu filho, né, pequeno ainda com outra pessoa. Eu, ela me disse algumas coisas que eu nunca vou esquecer na minha vida. O mais importante é a qualidade do tempo que você oferta a seu filho do que a quantidade. Porque não adiantaria eu estar o dia todo com ele, estar dispersa. Porque naquele pouco tempo que eu estava com ele, eu me entregava 100% à nossa relação, né? E assim eu faço também com o trabalho. Então, quando eu preciso de algo que me exige uma concentração muito maior, como escrever, você sabe que destrechar uma lei, explicar, conversando com o papel, eu preciso de concentração. Qual é o horário do meu trabalho que está mais vazio? Meio-dia. Tem paciente batendo na porta? Não tem. E isso foi a rotina desde que eu entrei nesse setor de trabalho, por conta, e com isso eu produzi não sei quantos livros fazendo essa rotina. Agora eu cumpro rotina. Eu sou uma pessoa que, se eu digo que eu vou fazer, eu faço. Então eu não fico procrastinando. Eu não sou de procrastinar, eu sou muito determinada e focada. Sim. E outra coisa importante que eu vi que você destacou é que você conhece quais são as suas fontes de energia. Então, por exemplo, ver o mar é algo que te reenergiza, É o né? sorriso. Chega em casa, encerrou, não vai trabalhar, vai assistir uma série, vai assistir um filme, te energiza. Tá com teu filho, te energiza. Então você tem você fez essa identificação de quais são essas fontes. E aí quando você precisa de energia ou não precisa, mas no dia a dia você já inseriu, né, Nath? Sim, é minha rotina. Não tem um dia que eu vá para o trabalho, que eu não, mesmo que eu percorra um pouco mais de espaço, mas eu tenho que ver o mar. Isso me faz bem, olhar aquele azul se encontrando com o azul, né? E na volta é o que vai tirar tudo que a gente sabe que quem trabalha com população vai ouvir não só a questão da dor física, vai ouvir situações que incomodam às vezes muito mais. Não tenho o que comer,
só tinha R$ 1, R$ 1,50, eu comprei um caldo de cana e dei para os meus 3 filhos. Então, essas coisas que a gente imagina que já não existe mais, elas me afetam muito mais. Até porque eu sou uma pessoa extremamente acolhedora. E eu não posso mudar o mundo, mas eu posso mudar a forma como eu atendo essas pessoas. E para que eu não traga esse peso, essa tristeza para casa, o mar me liberta. Ele faz com que eu chegue, quando eu passo e vou olhando, vá refletindo, eu diga, não, pelo menos eu fiz minha parte. Amanhã é outro dia. E aí eu encerro um pedaço do dia para começar outro. Eu já gravei, eu já fiz evento, eu quase sem conseguir abrir os olhos de enxaqueca. E quando eu comecei um evento, que era muito importantíssimo, inclusive, eu estava muito mal, os alunos perceberam, Pró, seu rosto não está legal hoje, você está triste. Eu fiz, não, eu estou com dor de cabeça, mas eu vou falar um pouco de olhos fechados, mas como isso repercutiu? Eu vou falar porque para falar não precisa dos meus olhos, vocês estão me vendo que eu não estava conseguindo enxergar a claridade. Então, naquele dia eu não desmarquei, eu consegui fazer e utilizei uma alternativa que poderia fazer naquele momento, né? Ficou muito feio o vídeo, era um evento ao vivo, mas o que importava ali era a minha forma de dialogar e era a minha realidade daquele dia. Então eu optei em fazer isso do que em cancelar. Então também aceito hoje, muito mais essas situações, porque se fosse outro momento, talvez eu me desesperasse. Mas essa calma de viver, mesmo sendo uma pessoa muito agitada, mas a minha calma de viver, eu não sei de que eu puxei isso, né? Porque eu sou de uma família inquieta, italianos misturados com, imagina no que dá, né? E essa inquietude, pressa de viver para as coisas, em outro ponto, calma de viver, que gera um equilíbrio muito grande. Nath, Né? botei aqui na tela tem um espaço para perguntas, né? Tem uma mensagem linda aqui. Gente, vocês são muito lindas. Amo vocês, melhores professoras. Oh, Obrigada por estar aqui com a gente, tá? E oh, por acompanhar o nosso trabalho, por valorizar esse esforço, essa dedicação, né, Nath? é, A gente compartilha também as nossas dificuldades, gente, para inspirar, tá? Porque é muito comum as pessoas terem essa visão que a Natália falou no início, né? De que, poxa, eu estou começando, eu estou vivendo isso e eu não consigo dar conta e não é possível fazer. Elas conseguem, mas eu não vou conseguir. É tudo questão de ajuste, gente. A gente vai aprendendo a lidar com as situações, e vai aprendendo o que é possível para a gente. A gente vai passando a assumir coisas que a gente sabe que a gente tem como resolver, né, Nath? isso. Não querer abraçar o mundo todo, né? Isso. E lembrar, cada um tem uma história de vida, cada ser é um infinito particular, tem sua singularidade, tem famílias diferentes, vivem situações diferentes. Quando eu proponho, né, trago a mentoria, o coaching, né, hoje em dia não estou fazendo mesmo, por conta do meu cansaço. E assumir a exaustão também faz parte, tá? Eu estou extremamente esgotada com esse processo da pandemia, porque isso tem tirado muito do nosso emocional. E quando eu acabei de parar aqui, porque acho que quem está perguntando é ela mesma. Essa menina trabalhou, é uma das minhas. Ah, não, e aí eu vou chorar. Oh, Manda beijo, agradece. Magna, minha linda. Essa foi uma das maiores pessoas e melhores pessoas que eu conheci na minha vida. Nos meus encontros pela vida, eu trabalhei em Aracaju por 6 anos e ela é uma queridíssima. Trabalhei na equipe da Saúde da Família, onde ela atuava também. E depois você lembra qual foi a primeira coisa que eu lhe falei, Magda, quando você chegou. Fiz um comentário, que eu sempre fiz crachado em algumas situações, fiz um comentário sobre a vestimenta dela e a calcinha que ela estava usando. Mas eu falei numa brincadeira e ela ficou tão sem graça que até outro dia eu fiz, mulher, sua calcinha tá vibrante, tá maravilhosa, porque eu gosto de mulheres que têm um perfil de fazer o que gostam, o que querem. E ela ficou tão envergonhada, eu não falei para te criticar, não, eu estava te elogiando. É uma pessoa maravilhosa, tá aqui linda. Eu até perdi o que eu estava falando, quando eu vi Magna, é outra pessoa, outra vitoriosa. Esqueci o que eu estava falando, me perdi, tá vendo? O que a idade faz com a gente também. Ou idade ou pós-Covid, já não sei mais o que é. Os dois, né? Os Os dois. dois. Nath, tem uma coisa que eu estava pensando, né? Ontem, no evento que eu fiz, uma mentoria Metamorfose, eu falei sobre perfis profissionais e falei um pouco sobre o especialista, o generalista
E existe um outro perfil hoje, eu não sei se você conhece, hoje não, muito antigo, Leonardo da Vinci já era desse perfil, que é o multipotencial, que é uma pessoa que tem múltiplos interesses e consegue fazer coisas de áreas completamente diferentes. Você se identifica mais com o perfil de especialista, de generalista ou multipotencial? Eu acho que eu sou multipotencial, porque eu consigo desde ser uma boa mãe, consigo ser uma boa filha, consigo gostar de ser enfermeira e de ser da área das ciências, né, sociais e humanas. Eu consigo dar conta de cuidar da casa, porque como sou a mulher, digo, né, a mulher alfa, digamos assim, todas as decisões, mesmo que eu não queira, elas acabam passando por mim. E eu consigo separar cada caixinha da minha vida dando conta dessas coisas. Eu só não consigo, isso eu admito, lidar com coisas muito pequenas, porque eu sou um desastre em pessoa, é capaz de eu me perder. Mas eu me considero uma pessoa. Sou um desastre. Eu sou um desastre para coisas que exijam o toque, né? Exijam. Por exemplo, o UTI no Natal nunca foi minha praia, até porque eu não gosto de ver criança sofrendo e porque eu acho que vai quebrar. Simples assim. Eu sou uma pessoa que eu preciso de espaço, mesmo sendo pequenininha. Mas eu acho que eu sou uma pessoa. Eu não sei se você concorda, eu até queria ouvir sua opinião. Mas eu acho que eu sou uma pessoa. Eu escolhi um tema para me aprofundar mais, mas eu gosto de saber um pouquinho de cada coisa. E não tem nada que eu diga eu não consiga, né? Eu posso não ser a melhor naquela outra situação, mas eu sempre vou saber um pouquinho de cada coisa porque eu sou curiosa. Eu estudo, mesmo com a mente já cansada, com tanta informação armazenada, eu não deixo passar, por exemplo, todas as bulas das vacinas contra a Covid, eu já li. Porque mesmo que eu não esteja atuando lá na produção, na parte científica, mas eu estou utilizando elas na vacinação. Então, eu acho e não consigo descartar e não consigo receber informação de outra pessoa sobre o tema. Eu quero ler e captar aquela informação da forma que eu sei, né? Que é lendo e riscando, porque eu também sou analógica, extremamente analógica, até demais. Mas o que que você acha do meu perfil? Você, me diga uma coisa, Nath, se você é multipotencial, você tem uma tendência a se interessar por coisas que são diferentes do que você trabalha, por exemplo. Tipo Como é carro, que você faz? Hã? tipo estudar carro. Coisas bem diferentes, né? Pronto, eu Como é sei que você motor de faz? Como carro, é que você potência. faz? Porque o grande problema do multipotencial é que ele não consegue manter o foco. Ele se Ah, apaixona por uma coisa, mergulha nisso, e aí daqui a pouco ele já viu outra coisa passando super interessante, ele vai não, atrás. Ele tem essa tendência de querer estudar sobre coisas muito diferentes, né? De mergulhar em coisas diferentes. não, acho que não. Eu tenho um lado muito grande que é a minha paixão, eu sempre falei isso. Eu sou enfermeira de formação, mas eu sou professora por paixão, né? É uma coisa que é por paixão mesmo. Não sei se está na genética, todos os meus familiares são professores e talvez eu tenha utilizado isso na minha vida para, né, equilibrar as faltas que eu tive na infância, na adolescência, utilizando sempre essa minha voz, que ela é uma voz muito o tom, né, dela é muito. As pessoas me respeitam pela minha voz, né? E ainda escuto nos dias de hoje que eu pensou que eu fosse um mulherão. Eu pensei que você fosse um mulherão com essa voz toda, né? Só tenho 1,53 m e sou um mulherão, né? Dá Daqueles, para dá né? para ser mulherão, independente do tamanho que você tenha. Agora eu sou focada. Eu tenho interesses em temas que são extremos. Então, eu sei, eu estudo carro, eu não posso ver um carro. Eu adoro ver aqueles vídeos de YouTube de carro. Eu gosto de ver a pessoa. O meu sonho, né, fora a minha carreira, é ser convidada para fazer teste de carro. Eu acho lindo os testes de carro, quando aquelas pessoas pegam as pistas, vão fazendo o teste. Diga se isso combina com a criatura que vive na lenda. E Eu te conheci com um carro amarelo neon, meu amor. Então eu isso, acredito que você tem entendeu? paixão por carro. Que isso de fato é algo que para Mais você ou é menos por aí. importante. E não é só o layout do carro, é a potência, é o consumo. Então, esse extremo outro eu tenho, mas não me aprofundo para poder, tipo, eu vou fazer um vídeo sobre carro. Não é isso que eu faço. Mas eu me interesso por outros temas, até porque eu gosto de ter papo para todos os espaços. Como eu sempre tive muito mais amigos homens do que mulheres,
E, infelizmente, nossa sociedade ainda é muito machista. Para me filtrar nesses espaços, eu precisei entender futebol, e gosto do carro, e etc, etc. Mas eu acho que eu sou mais focada, eu sou. Agora, eu sou muito empreendedora, tá? Onde eu vejo alguma coisa, eu vejo que pode dar dinheiro. Eu não aguento, Nani, ver alguém com um potencial e sem ganhar dinheiro com aquele potencial. Isso me incomoda de um jeito. Eu tento, eu futuco, aí depois eu falo, quieta, quieta, mulher, porque não é teu, é do outro. Eu não sei se isso com você acontece, você é um É, potencial imenso, né? Aí você só fica, podia estar ganhando dinheiro. Natália, eu sou o tipo de pessoa que se eu estou num congresso, eu acabei de conhecer a pessoa do meu lado, eu invento 5 negócios diferentes para essa pessoa fazer. Pronto, é E eu tenho que isso. parar e me controlar, porque às vezes eu me dou conta E de você não quem, pensa que as quem pessoas pediu te sua acham louca, opinião. não? Quem pediu sua opinião? Mas geralmente as pessoas me reforçam, elas gostam das ideias, elas querem que eu continue falando. Então isso me Isso. incentiva. Só que eu tenho medo das pessoas. Outro dia eu pensando em algo para, né, para me descansar um pouco em relação à gravação, tal, tal, pensando em algo que pudesse me render no passivo no futuro. Eu estou no Corém agora, né? Você sabe, e aí eu conheci uma menina no Corém, ela é muito parecida comigo no sentido de lidar com a enfermagem e ela é bem politizada. Eu só numa tarde eu montei 3 negócios com ela. Nenhum saiu do papel ainda, mas tem um praticamente até com a logo já criada. Porque isso, quando eu vejo alguém que tenha características que vão complementar a minha, eu não, gente, se eu vejo alguém que consiga fazer uma bolinha diferente, para mim aquela pessoa precisa ser estimulada para ganhar dinheiro com o seu potencial. É. Você tem um perfil que eu acho muito interessante, que é o de guarda-chuva, né? Você tem um eixo central, que é a área da saúde, né? As políticas públicas, né? Que você se interessa, o SUS. E aí você vai abrindo possibilidades em torno desse leque Isso. central. Isso. Eu acredito que isso te ajuda muito em termos de produtividade, porque o estudo que você faz para aquilo ali te permite gerar produtos em torno disso. Sim, sim, isso é verdade. Então, é o É mesmo conhecimento que você consegue desdobrar. isso. E outra coisa, eu aprendi a aceitar quando eu comecei a lidar com os enfermeiros tops do Brasil, né, em relação à capacidade de apreensão em segundos. Eu tenho 3 colegas que eles têm uma memória, eu não sei como é que vocês trazem isso na psicologia, eu chamo de memória de armazenamento. A menina lê um pedaço lê 3 livros, ela sabe em qual página está aquele quadro e se ela lê 3 edições diferentes, ela vai saber cada diferença em cada edição. A minha forma de aprender é outra, eu faço o entendimento. Então, quando eu fui chamada, né, quando passei a fazer compor, eu sei que eu sou uma grande enfermeira, só que eu sou de uma área que quase os enfermeiros não curtem, né, que são as áreas das ciências mais sociais e humanas. E quando eu comecei a lidar com eles, eu vi, não, peraí, eu não estou me sentindo enfermeira aqui, porque só falam de sinais clínicos, disso, aquilo. Aí depois eu parei, olha, sabe de um, eu sou muito boa aqui no que eu faço do lado de cá. Eu não preciso saber tudo o que eles sabem. Aí eu comecei, eles são mais jovens que Eu, para que que eu vou querer saber hoje o que que se faz e com tal procedimento na UTI se eu sei que eu não vou utilizar isso? Exato. Então, eu aprendi a aceitar muito e entender que eu posso estudar cada vez mais o que eu gosto e fazer cada vez melhor o que eu faço, porque eu não abri tanto o leque, né? Eu foquei em políticas públicas, saúde coletiva, saúde pública, justamente para que eu pudesse, dentro desses grandes temas, estudar cada vez mais autores desses grandes temas. Isso me ajudou muito. E não me sinto mais frustrada ou menor do que outros colegas que entendem das especificidades de um tema desse tamanho, tá? Não é desmerecendo outros, não, mas é para não me comparo. Então, já que eu sei que nesse ponto aqui eu posso ler e interpretar outras pessoas têm essa capacidade de cá, a de cá e a de cá. Então, aprender a aceitar. Deixa eu ver, acompanho as duas há muito tempo. Estou vivendo a maternidade agora, só não consigo ler o resto. É, Vocês. é porque cortou mesmo, acho que não tinha espaço. Vocês deixaram os filhos para trabalhar, eu imagino que seja isso, né? É um segundo parto, né, Nani? É Mas é difícil. está. Eu, na verdade, voltei a trabalhar com 12 dias, tá? Em casa mesmo.
né? Eu estava no meio de um curso quando o Lorenzo nasceu. Eu dava aula para concurso, então a minha realidade era essa. Na época eu estava afastada do Ministério da Saúde, então eu estava sem licença maternidade, né? Eu estava vivendo do meu trabalho, do que eu produzisse, como profissional liberal. Então eu com 12 dias voltei a produzir em casa, depois de um mês eu voltei a gravar, depois de 4 meses eu voltei a trabalhar fora de casa. Então eu fui fazendo um processo de ir saindo aos poucos. Eu comecei saindo 2 dias na semana, depois um pouco mais, e aí a rede de apoio necessária para isso, né? Minha mãe, minha sogra, depois a própria menina que trabalha em casa com a gente também, eu fui trabalhando, fui preparando ela para dar esse suporte. A minha história já é um pouquinho mais complexa nesse sentido, porque eu não tive mesmo licença maternidade. E não foi por opção, né? Eu ocupava um cargo de gestão numa cidade da região metropolitana de Salvador, e meu filho nasceu com 7 meses. Eu me mudei para essa cidade para não tirar o leite, né? O aleitamento materno exclusivo. E cada vez que ele se mexia no berço, eu pedia à minha mãe me ligue. E você sabe que mãe tem aquela velha mania de dizer que o leite materno não funciona, né? Não serve, né? As gerações anteriores. E eu via que ela demorava de me chamar, e aí eu desconfiei que ela estava dando os famosos leites artificiais. Então, eu me mudei para perto do meu trabalho, porque eu assumi um cargo muito, né, importante naquela época. Eu estava numa coordenação da atenção básica, onde eu estava implantando as primeiras equipes de saúde da família. Eu não tive licença e pari cesariano, né? E, graças a Deus, minha recuperação foi muito boa. Em 7 dias eu estava fazendo tudo o que eu já fazia antes. E quando, nesse intervalo de tempo, eu fui chamada para Aracaju. Eu fui a primeira colocada, então eu fui para Aracaju com a roupa do corpo. Eu pensei que fosse assumir com um espaço de tempo maior. Eu já tive que assumir no outro dia. Meu filho estava aqui em Salvador, arrumei minha mudança em 3 dias, né? E me mudei para Aracaju. Muito difícil de conseguir alguém que tomasse conta dele. Eu levava para o trabalho, botava na cadeirinha, levava para o trabalho, colocava naqueles tapetezinhos que eu esqueci o nome que se dá agora, no chão da farmácia do meu local de trabalho, que era o local mais. Lá era muito bem organizado. Deixava ele lá o dia todo, dava mama ou dava alimentação dele, pegava ele meio-dia no local de trabalho e fazia aquele. Ou seja, eu era uma mãe profissional que estava ali com meu filho pendurado nas minhas costas o tempo todo. Então, minha relação com ele é de muito eu, ele e eu. Quando ele adoecia de noite, não tinha farmácia 24 horas nessa época, ela era Aracaju, eu me lembro que eu tirava ele da cama, colocava no carrinho, botava no carro, ia comprar medicação e voltava. Quantas vezes ele tem asma, eu tinha crise de asma e eu tirava ele do hospital para deixar no local que eu trabalhava em observação, porque eu não podia faltar ao trabalho. Então foi muito, eu não tive muito tempo com meu filho em relação a aproveitar lazer, porque ele estava o tempo todo comigo, porque ele só tinha mim. Eu e ele eu em outra cidade onde eu não tinha rede de apoio. Então eu era deixada na mão constantemente pelas pessoas que trabalhavam. Muitas pessoas são muito irresponsáveis nesse sentido, não entendem esse impacto, mas não é que eu deixei. Eu sinto que uma das grandes situações que isso causou em mim foi que eu poderia, né, eu nem me culpo mais, eu já me culpei muito. O que eu poderia ter feito era ter lutado mais para conseguir alguém para ficar com ele. Mas eu tento, às vezes, pensar. Eu fiz o que eu pude, nas condições que eu tinha, até para não me culpar tanto em relação às outras coisas que vieram acontecer posteriormente. Mas é um outro parto, é difícil. Até hoje, meu filho vai fazer 18 anos, vai agora em julho. Até hoje, gente, sair de casa e saber que eu só vou voltar 7, 8 da noite, e só não vou ver, não vou almoçar com meu filho, eu quase não levei meu filho para a escola, isso dói muito. Mas essa é a nossa rotina. A gente tem que dialogar. O primeiro passo é conversar. E eles começam a entender isso muito cedo. Você sabe muito mais disso do que eu. Se você joga limpo, fica mais fácil. Então, hoje, meu filho, ele aceita, ele traz, e ele me dá um suporte muito grande nesse sentido. Fique tranquila, mãe. Filho, você já almoçou? Já, mãe, não se preocupe. Eu me viro, mãe. Não se preocupe, mãe. Justamente pelo diálogo. A culpa passou, mas sim, de vez em quando pesa. Quando eu vejo ele fazer 18 anos e vendo ele, eu vou lembrando da história,
Aí eu faço, será que eu não poderia ter feito de outro jeito? Só que eu não posso ficar presa lá ao passado. Eu tenho que levar a vida a partir das condições que eu tenho. E foi isso que eu tinha naquele momento. E é um menino bem criado hoje, que tem, graças a Deus, uma índole, uma personalidade muito, muito boa. Né? Eu digo que meu filho é um homem que toda mulher queria ter para casar, porque é do tipo que trata a mulher como uma princesa. O filho é um homem maravilhoso. Sim. Você falando e eu lembrando aqui, né, que a atenção, ela ficava muitas vezes dividida. Eu estava no trabalho e eu ficava ligando para casa 10 vezes, 20 vezes numa tarde, mandando WhatsApp, não, tá tudo bem, fica calma, ele tá bem, tá tudo tranquilo, né? Só que a E confiança nessa palavra não gera, né? Se o tá bem para você não te conforta muitas vezes. não, não conforta. Eu, por exemplo, eu criei uma planilhazinha que eu botei na porta da geladeira, tá lá até hoje, a gente nem usa mais, com a rotina alimentar dele para garantir que ele ia comer os nutrientes todos que eu queria que ele comesse, né? Então, tudo distribuídozinho, tudo orientadozinho. Qualquer alteração de comportamento que ele tem, eu percebo facilmente, mesmo não estando, por exemplo, do ano passado para cá, uma coisa boa da pandemia foi que eu pude ver essa fase do desenvolvimento dele que é muito crítica. O Lorenzo está com 3 anos agora, então eu pude acompanhar essa transição dos 2 para os 3 anos. Foi, para mim, o único benefício desse período foi esse. Mas eu pude acompanhar isso de perto, né? Mas desde que ele nasceu, ele com 15 dias, eu já consegui estabelecer com ele a comunicação não verbal. Então eu percebia, por exemplo, pelo gesto que ele fazia quando terminava de puxar a chuquinha, né, da mamadeira, que ele teve que entrar com complemento, eu já sabia. Ele fazia um sinal para mim dizendo que eu podia colocar a mamadeira de novo para ele. Então eu colocava, contava alguns segundos, tinha o tempo ali que a gente ajustou entre eu e ele parava, respirava e pedia de novo, sabe? Então esses detalhes do cuidado que você vai desenvolvendo da comunicação com seu filho é algo que a gente deve manter ao longo de toda a vida, né, Nath? E que de fato faz diferença, mesmo você estando ausente fisicamente, mas você cria ali na criança esse senso de continuidade entre ele e a mãe, né? Verdade. Hoje eu tenho, como eles vivem, né, com o celular na mão, hoje é mais fácil eu conversar com o Davi pelo WhatsApp. O engraçado é que pelo WhatsApp ele se abre mais do que pessoalmente. E eu percebi isso. Então tá, vamos lá. Quando eu quero conversar com ele, ó, essa semana ele mandou um textão. Mãe, eu quero conversar uma coisa com você. Eu tomei até um susto. Eu fiz, meu Deus, algo aconteceu de errado. Ele escreveu um textão que com certeza ele não daria para mim conversando. Mas é a forma que ele achou de conversar comigo. Ele é muito tímido, ele não gosta de me preocupar. Eu já falei, filho, mãe nasceu para se preocupar. Mesmo que você não me traga preocupação, eu vou estar preocupada. Porque mãe é algo que é uma coisa. Eu não sei o que eu era antes. Não, verdade, não sei mesmo, nem me lembro o que eu era antes de Davi. E quando ele começou a escrever aquele texto, que ele estava demorando digitando, eu falei assim, meu Deus, vem bomba por aí. Quando eu li, foi com tanta coerência, foi algo que ele tinha que me dizer aquilo. Eu fiz, meu amor, por que você não me disse isso antes? Eu não estava vendo, estava cega, né? Por que você não me disse isso antes? Mas tranquilo, eu te entendo e vou respeitar. Pronto. E quando eu cheguei, toda vez que eu chego em casa, Nani, ele vem me dar um beijo na testa. É como se fosse, eu acho que Davi é muito mais velho que eu, mentalmente, em muitos momentos. Mas, falando em comunicação não verbal, quando eu fiz minha primeira viagem, depois que eu tive ele, ia fazer 6 meses, eu tive que ir para Recife, que eu coordenava o Programa Nacional de Controle da Dengue, né? Aí eu tive que ir para Recife fazer um evento, e quando eu voltei, eu tirei leite, né? Rodei, deixei em casa. Quando eu voltei, Davi não olhou para minha cara. Ele era um bebê. Ele não me aceitou. Eu pegava no colo, ele abria o berreiro, aí o pai tinha que pegar para ele parar de chorar. Olha a retaliação que esse menino fez comigo. Eu já me sentindo culpada por ter deixado ele, né, tomando o leite que eu tinha tirado, mas ele não olhou. E a partir daí ele não amou mais. Né? Então, desde pequenininho, né, eles já dizem para que, né, diz para que. O É meu isso. desmame, o meu desmame com o Loló também foi assim. Foram 2 dias que eu tive que viajar a trabalho. Ele tinha 10 meses. Quando eu retornei, ele não quis mais o peito. Ele cortou. Dali ele começou a diminuir até não pegar mais.
Eu acho que é puxa a natureza da mãe, né? Nós dois, assim, né? Decididos, são decididos, né? Tu. Ô, Nath, Eu coloquei nós duas. você estava falando sobre essa questão de Davi escrever, e aí eu lembrei, né, que uma boa estratégia de ser produtivo é você começar potencializando o que você sabe fazer bem. Então, uma pessoa que tem mais facilidade para escrever, por exemplo, não deve se sentir culpada se ela não conseguir gravar bem vídeos, por exemplo, no início, ou não conseguir fazer palestras, ou não conseguir ser um professor. Eu, por exemplo, fui uma pessoa que na faculdade inteira eu sofri muito para falar. Você não, você é alguém que já desenvolveu a habilidade de comunicação verbal muito cedo, né? Na escola. Mas eu não, eu era aquela pessoa que se pudesse enfiava a cara debaixo da perna e desaparecia. Eu fui desenvolver isso depois. Tanto que eu até brinco, gente. Se vocês forem lá no YouTube da Concuspice, olhar o vídeo mais antigo, vocês vão ver um vídeo meu lá de 2013, 2012, sei lá. Deus do céu, é outra pessoa, né, Nath? É outra pessoa. Então, comece com aquilo que você sabe fazer bem. No meu caso, escrever. Eu sempre escrevi muito bem. Eu era uma criança que dizia que ia ser escritora. Então, a questão do vídeo, para mim, da comunicação, da palestra, do falar com grupos, fazer grupos, se desenvolveu com o tempo, a partir da minha paixão por comunicar, né? Eu fui me desbloqueando e fui fazendo isso. Então, acho que uma boa estratégia para a gente ser produtiva é começar com o nosso ponto forte, né? Com o que a gente gosta. Eu, por ter sido um artista frustrado, eu falo isso com muita facilidade, porque foi uma frustração que veio de uma geração, né? Que é meu pai e minha mãe. Principalmente meu pai, que é a pessoa que eu mais evidencio nesse processo de criação e de formação de personalidade. E como eu sempre quis agradá-los para recompensar algo que é o papel deles, mas na minha cabeça de criança e adolescente, eu para mim, falar em público foram duas coisas. A primeira, retaliar os meus colegas que não falavam bem. Como eu tinha conteúdo, eu aprendia fácil e falava muito bem. Mesmo sendo baixinho, usando meu óculos 4, né, fundo de garrafa, eu chegava e calava a boca da sala toda. E o outro ponto, que como eu queria estar no palco, como eu gosto muito de dança, música, foi uma forma de também ser artista. Para mim, ser professor é trazer a arte para a minha vida, né? Porque eu me lembro agora em janeiro do ano de 2020, a gente fez um evento que deu 5.000 pessoas no Teatro de Recife, no Centro de Convenções, porque eu não entrei no Centro de Convenções, nem me lembro se o Centro de Convenções foi um lugar imenso, da 2 do TCA, né, aqui na Bahia. Quando eu entrei, estava cantando aquela música, estava tocando aquela música La Belle de Joux, né, de Alceu. E eu entrei cantando a música no microfone para aquele público todo. Tinha a parte de baixo, a parte de cima. E eu entrei na naturalidade que nem eu acreditava que eu tinha feito aquilo, porque é algo natural para mim falar em público. Minha primeira experiência em falar em público foi em 2001, quando eu estava coordenando o programa da dengue e faltou uma pessoa para apresentar para os secretários estaduais de saúde os dados da dengue naquele momento, que a gente tinha introduzido o vírus 2, né? O vírus 2 tinha introduzido no Brasil, e eu tive que apresentar dados para todos os secretários estaduais do Brasil, fora toda a comissão técnica, a parte técnica, e eu deslanchei naquilo. Eram 33, e fui convidada na época por José Serra, ele me pediu, você pode fazer a apresentação, e eu fiz. Então, isso tudo, e confiança. Outra coisa, Nani, é a confiança. Eu não tremo, eu não me sinto com medo, porque eu sei que eu sei fazer bem. Mas se for algo que eu não saiba fazer bem, claro. Por isso que o que você traz é muito, muito claro na minha vida. Eu fui buscando aquilo que eu sabia fazer de melhor, que é falar e colocar no papel também. Eu tenho capacidade de colocar no papel. E isso ajuda. Então, se você está buscando encontrar o seu ponto, vá naquilo que você gosta de fazer, né, que dá certo. Funciona mesmo. E realmente procurar desenvolver as habilidades necessárias para executar bem aquilo que você escolheu, né, Nath? Isso. É a mesma coisa de mapa mental, Nani. Eu não sei se você concorda com o que eu vou falar aqui. Eu acho o mapa mental lindo, né? Hoje os perfis do Instagram estão coloridos de mapas mentais. Mas um bom mapa mental é aquele que você cria, porque foi você que criou. Você pode achar lindo ali no meu feed, no feed de qualquer professor de concurso, de residência, as coisas lindas. Ali ajuda ao nosso público.
Mas você acha que é mais fácil você aprender com o mapa mental do outro ou com o seu mapa mental? Tem a mesma lógica que eu trago para a vida. Você vai aprender com a experiência do outro, sim, mas não fazendo a mesma coisa que o outro faz do mesmo jeito. Eu vejo pessoas, Nani, trazendo o meu texto na íntegra e não dando os créditos. Aquilo me mata. E aí eu comento, esses textos eu comento. Que lindo, está na página tal do livro tal. Eu comento. Porque eu acho uma falta de ética absurda. Mas é muito mais fácil você criar o seu, você produzir o que é seu, escrever o seu texto. Justamente porque isso vai aumentar a sua habilidade. E quando você se vê, daqui a pouco tempo, você está ali, ó, fazendo isso com muita agilidade. Então, ao invés de só reproduzir o que o outro traz, faça o seu nas cores que te marcam, né? Inclusive, eu, por exemplo, eu gosto dos tons de vinho, de vermelho. Então, tudo que eu faço, inclusive essas cores, ela vai fixar mais na minha mente. Eu associo números de portarias, datas, com as pessoas que eu gosto, data de aniversário, número de telefone. Isso tudo é meu mapa mental. Então, se você faz o que é do seu perfil, o que ajuda você no seu processo, não só de aprendizado, mas da vida, facilita. Ao invés de querer ser o espelho de outra pessoa. Eu acho que é mais, não sei se faz sentido, né, para a maioria das pessoas, mas eu não concordo mesmo com a lei mental de todo mundo. Hoje tem um aplicativo que é belíssimo, mas que não consegue nem discorrer acerca do tema. Então, é melhor que você estude, produza o seu mapa mental, publica nas redes sociais, mas faça o seu. Quando a gente faz a repetição, gera, né, um resultado muito melhor. Sim, com certeza, porque o mapa mental ele é justamente a criação de um caminho neurológico, né? Isso. Ele tem esse nome por isso, porque você tem que desenvolver uma linha de raciocínio, criar uma síntese para aquilo, criar visualmente uma disposição para aquilo, e é isso que vai fazer você fixar. Então, você olhar para uma imagem criada por uma outra pessoa, você vai perder todo esse processo neurológico de memorização, de entendimento e memorização. E ainda tem uma outra coisa, Nath, que eu falo nas minhas mentorias de estudo, é que tem muito perfil bonito de Instagram que, na verdade, só está brincando de colorir. Só isso. Porque as pessoas, para fixar o conteúdo, elas têm que ir pelo caminho antigo, que é ler novamente, fazer resumo, sintetizar e depois criar uma imagem. Porque se ela vai parando de parágrafo em parágrafo para ir transformando em imagem, primeiro, ela vai fazer um monte de mapa de coisas que não são importantes, porque ela não tem a visão do todo. Isso. E aí você acaba interrompendo o processo, você não entende a mensagem, você tem um monte de mapa lá criado que não vai te Vai servir de contribuir para nada. nada. É brincar de Eu colorir. então copio o mapa do outro com outra cor. Eu vejo muito isso. Né? Vários perfis, hoje você vê as pessoas achando que estão sendo empreendedoras, que estão. Mas não é. Você precisa primeiro saber, se alguém lhe fizer uma pergunta, você vai saber responder daquele mapa que você postou. Então, pensar muito nisso, né? Aquilo que eu estou propondo, eu sei o caminho, já estou pronto para ofertar, é uma outra coisa em relação ao que a gente faz e como a gente consegue bons resultados. É a pergunta-chave. Será que eu vou conseguir dar bons resultados para isso? Eu lembro quando eu recebi o telefonema de Tom para gravar a aula, né, com vocês. Eu estava gravando, indo gravar em um outro lugar. Ele me ligou, ele foi muito assertivo, como sempre, né? Tão preciso nas palavras. E quando ele me deu o endereço, eu fiz, sério? Sério? Onde mesmo? Sério? Eu Éramos vizinhas e não sabíamos não disso, não nos sabíamos, né? conhecíamos. Aí eu, sério? Eu fiquei aqui, meu Deus, eu sou nascida e criada nesse canto aqui, sério? E aí pronto, aí eu já sabia que eu já conhecia o pai, já conhecia. Enfim, gerou uma Conexão. energia, uma conexão, porque não era só o trabalho, não era só, né? Não era só, isso eu sei no fundo do meu coração, porque não era. Lidar com vocês e lidar com você principalmente, né? É uma coisa que é diferente de tudo. E quando a assertividade dele veio, ele fez assim para mim. Eu sei que você dá conta. Eu sabia que eu dava conta, mas ouvir aquilo dele foi muito importante para mim. Que eu entrei, ele ficou na minha frente, mas você sabe como é, né? A tua figura. Eu gravando, ele me olhando. Ao invés de deixar sozinho e ver o vídeo depois, não, ele teve que ficar na minha frente. Mas eu tinha tanta segurança de mim que eu falei numa espontaneidade que ele fez, eu não disse. Pronto. E aquela palavra dele
que já tinha gravado em outros lugares, só que eu não tinha recebido feedback. Quando ele falou aquilo, pronto. Aí vem um grau de segurança muito maior a partir de pessoas que têm uma importância na tua vida. Isso ajuda muito também. Então, se Sim. você trabalha com alguém, dê o feedback, isso ajuda muito, tá? Sim, uma das coisas que mais potencializa a gente é estar cercado de pessoas que têm um perfil como o nosso, que querem alcançar as mesmas coisas que a gente, que tem uma visão de mundo que vai nos impulsionar para frente, né? Então, é uma das dicas, eu acho, mais importantes que a gente pode dar de ser produtivo, é você estar cercado não somente de uma rede de pessoas para quem você vai delegar, mas também uma rede de pessoas com quem você pode trocar conhecimento e informação, Isso. porque elas entendem como você pensa e sabem como te potencializar, como te Isso. desenvolver, né? E vai respeitar os seus momentos, né? Não vai estranhar que você vai chegar em casa, vai se maquiar de novo para poder gravar um vídeo. Você não acabou de chegar em casa? Sim, mas eu tenho que me maquiar de novo para gravar, porque não há professoras como nós que encaramos um vídeo sem uma maquiagem. Porque, além de tudo isso, precisamos manter o que a gente também gosta, que é a nossa feminina, nossa vaidade, o lado feminino. Eu nunca vi Nani desarrumada. Nunca. E te Eu digo, hoje nem botei o batom vermelho, era para colocar em sua homenagem. você tá Não coloquei, botei o rosa, porque rosa, você também gosta. mas aí tá combinando com o fundo. Ah, o meu hoje está transparente, tá com Natália Souza aqui. Então, quando a gente trabalha e lida com esse tipo de coisa, você não pode também se despir de você. Eu sou uma mulher extremamente vaidosa e eu tenho um ritual, Nani, ao acordar e para trabalhar na unidade básica de saúde, eu vou da forma que eu quero ir. Não saio de casa sem estar da forma que me agrade. Então, isso também eu não perdi, mesmo tendo que produzir muito, porque eu planejo aqueles 15 minutinhos da maquiagem simples para ir trabalhar. E quando eu volto, em todo lugar tem um kit de maquiagem, né? Eu acho que também todo lugar abriu a Isso é boca. uma coisa, inclusive, Nath, que a gente está aqui num evento voltado para mulheres, né? Interessante a gente falar sobre isso também. As pessoas às vezes falam assim, Nani, você está sempre maquiada, eu não tenho habilidade nem tenho tempo para isso. Eu faço a maquiagem em 7 minutos, Nath. Eu aprendi a fazer minha maquiagem dentro do ônibus, indo trabalhar em outro município. Então, o que eu fazia? Eu entrava no ônibus, sentava, eu pegava, você vai entender, quem é de Salvador vai entender, eu pegava na estação da Lapa, quando chegava no shopping bar, eu já estava maquiada. Então, era um intervalo pequeno, mas eu já tinha ali um script. Então, é Sim, importante você desenhar esses seus scripts também. Vão aumentar a sua capacidade de executar coisas repetitivas de uma isso, forma mais rápida, mais assertiva. O que isso. pode ser feito de forma repetitiva, a gente tem que procurar desenvolver um workflow, um processo para aquilo ser feito sempre bem e rápido, né? Isso. Eu acordo um pouco mais cedo, coloco a água do café, tomo banho, sento e maqueio, no máximo 15 minutos, a depender se eu vou gravar no dia, eu trabalho mais os olhos, né? Porque eu gosto muito de maquiagem mais carregada nos olhos. Depois tomo meu café e vou, já tá na maquiagem, né? E vou trabalhar. As pessoas, e eu, como agora estou usando máscara, as pessoas falam, você aumentou a maquiagem dos olhos? Sim, porque agora eu não consigo mostrar o meu batom, eu tenho que mostrar mais os meus olhos, que já não são pequenos. Então, isso as pessoas se incomodam, mas por que não fazem? A mulher, além de tudo, ela tem que manter sua característica. Então, não é dizendo que toda mulher tem que estar maquiada, mas se você gosta de estar maquiada, mantenha. É igual o ritual noturno. Eu só durmo hidratada, perfumada e arrumada. Não tem que me faça deitar sem estar com a minha camisolinha, minha lingerie, qualquer coisa que esteja arrumada, porque também eu estou me abraçando, eu estou me fazendo um carinho. Quando eu estou passando hidratante, quando eu estou fazendo todo o ritual que eu tenho, eu também estou cuidando de mim. Então, eu não posso só cuidar das outras pessoas, eu tenho que também me dar um abraço. Vou te fazer uma pergunta. Ah, Eu tenho falado aqui sobre algo que chamam de me time, que é o seu momento, é o momento do dia que você reserva para fazer alguma coisa só para você, que faça sentido para você, que te nutra. Você tem um me time? tem. É esse momento do meu ritual que todo mundo estranha. É um passo a passo, onde eu começo hidratando o pé e depois termino no rosto, é o contrário. Porque para mim, eu começo, como eu sou enfermeira, a gente já começa sempre no sentido, né, lá para cá. E aí,
todo esse ritual de fazer até um coquezinho no cabelo, porque eu não gosto também de cabelo solto, tudo isso. E depois eu vou jogar 5 partidas de um joguinho. Ali o mundo saiu né, o mundo real, ele sai, e eu tenho meu tempo naquele momento, né? E depois ouvir alguma palavra, né? Geralmente alguma palavra que me deixe mais tranquila. Eu não gosto de maquiagem, mas amo ver alguém me arrumando assim, é mais ou menos por aí, alguém. É. Isso eu respeito, né? Mas eu tenho sim, eu gosto desse momento só meu. Eu gosto, tipo, de um banho demorado. Eu gosto, no meu quarto tem uma banheira, né? Chamam de jacuzzi, eu chamo de banheira. E os poucos momentos que eu utilizei, porque é muito caro, o consumo da energia é muito caro, e eu quase não utilizo, mas os poucos que eu utilizei, eu fechei os olhos e dormi para poder aproveitar aquele momento. Então, a minha parte do dia que eu tiro para mim é a parte que eu vou me preparar para dormir. E eu só durmo, isso você pode vir aqui em casa de manhã cedo e abrir minha porta. Eu só durmo arrumada. Eu acordo para a vida agradecendo a Deus. Primeiro faço o meu alongamento. Também não dispenso o meu alongamento logo quando eu acordo. Ajuda muito porque eu durmo cedo e acordo cedo. Isso me ajuda muito também essa rotina, né? Até no final de semana eu acordo cedo, porque eu acho que dormir até tarde eu perco tempo. Então, como eu durmo cedo, eu acordo cedo e consigo produzir e produzo muito mais pela manhã. Eu também tive que identificar, Nani, o meu horário mais produtivo, né, que é o horário matutino. Quando dá 4 da tarde, já estou, né, desacelerando. Mas de manhã eu faço 1000 coisas ao mesmo tempo. Vanessa, você quando até é melhor dupla, essa tem que ser printada. Beijo. Nós também achamos, né, Nath? É, Adoramos. Obrigada. lindo. É, isso é muito importante, né? Identificar qual é o seu período mais produtivo, tentar organizar a sua rotina diária para potencializar esse momento que você tem. Eu sou como você, se eu chegar, eu já dormi no cinema várias vezes 10 horas da noite. Porque é um horário que, para mim, eu já estou bem cansada. Se for um filme, por exemplo, de aventura, de velocidade, que não tem algo que me prenda de fato, uma conexão, eu durmo. No meio de Velozes e Furiosos, eu já dormi. Por quê? Porque o que me prende não é a ação. O que me prende é um diálogo, é um suspense, é uma coisa assim. Então, eu cansada, assistindo Velozes e Furiosos, 10h30 da noite no cinema, dormi, né? Me larguei lá, dormi de verdade, entende? E é isso, eu também tenho esse hábito de acordar de manhã cedo e já me alongar. Isso fez uma diferença para mim. Porque você que passa muito tempo sentado, estudando, Sim, trabalhando, produzindo, o corpo pede, né, Nath? Alguma sim. coisa, um cuidado maior. E o alongamento, ele faz com que você não tenha problemas futuros, né? Em relação à articulação, em relação à sua vida. Quanto mais você se alonga, por que que o gato vive mais tempo do que o cachorro, por exemplo? Porque eles observem tanto o gato quanto o cachorro, eles nunca levantam sem se alongar. E a gente precisa esticar, né? Isso ajuda muito em tudo na nossa vida. Uma sozinha já é bom demais, vocês dois é combo. Combo, adorei o combo, inacreditável. Beijo. Adoro Obrigada, o Nana. combo. E é isso, alongar. Além disso, você pode mentalizar, colocar uma música legal, fazer não com pressa, fazer tranquilo e já a partir daí puxar uma meditação, né? Eu não tenho muita paciência para meditar, não, tá? Mas quando eu estou muito agitada, quando o dia foi muito tenso, como a semana passada, que eu vivenciei um dia de uma pessoa colocar o celular no meu rosto para ver se eu estava aspirando a vacina de forma correta, ela filmava o meu rosto, aquilo estava me atrapalhando na respiração, ela que não enxergava de perto. E aí, quando eu percebi que ela dizia, não, não tem líquido, aí eu percebi, né, ela não enxerga mais de perto. Eu afastei né, a seringa dela e fiz, se ela está vendo agora, agora eu estou. Então, muitas situações estão acontecendo e essa agressividade está vindo para a gente. Então, nesse dia foi muito tenso. Uma queria tomar vacina Coronavac do rótulo preto, que não existe. E aí vem várias situações de loucura das pessoas que são, nesse momento, uma loucura aceitável. Eu entendo que, só que eu não posso também receber essa carga para mim. Nesses dias, aí sim, eu relaxo, eu coloco rock. Olha o que me acalma, Nani. Rock. O rock, para mim, é algo que me relaxa. Eu também. Bater cabeça, né, como a gente chama, falar alto, gritar uma música, aquela batida do rock me deixa muito tranquila. Engraçado, né? Não sei se isso é explicável, mas. E
o alongamento. Depois apago tudo da minha cabeça. O meu dia de hoje ele é deletado para viver o dia de amanhã. Uma coisa que eu gosto muito é de caminhar com fone de ouvido ouvindo música alto, assim, né? Então eu ponho rock, ponho eletrônica, esse tipo de música. É muito difícil alguém me ver ouvindo uma música calma, tranquila. Eu não tenho esse perfil. Eu gosto de músicas mais ativas mesmo. Que eu não, e não é agitado no sentido de forró, pagode, nada disso. Não, É não. eletrônica e rock. Que eu me Isso. desconecto. Eu me desconecto. Eu acho que você desconecta e vai para o mundo da batida, né? A batida faz com que você É, saia daquele momento que a gente vive o tempo todo pensando o que vai falar. A gente vive muito pausando, né? Refletindo o que vai fazer. E o rock não, o rock ele tem intensidade. Então aí eu acho que o rock me ajuda muito nesse sentido. Mesmo sim, gostando de MPB também, né? A MPB me também faz gosto. associar às situações de vida, mas o rock é o que me relaxa. Nath, meu amor, eu estou muito feliz por ter esse nosso encontro hoje, por você ter participado aqui comigo, né, do Clube das Lobas. Foi um primeiro evento para mim, assim, de um prazer imenso ter podido conversar com você sobre esse tema, ter contado um pouco da sua história, ter ouvido a sua experiência, ter matado a saudade, que a gente precisa se ver. É, Precisamos. E eu quero agradecer profundamente. Eu sei que você tem uma vida produtiva e muito corrida, muito cheia de atividades. Então, muito obrigada por esse tempo que você eu que disponibilizou agradeço, aqui né? para mim. Para vocês que estão aqui acompanhando, todas as terças-feiras, às 20 horas, eu vou trazer uma convidada, tá? Eu vou ficar mais um pouco com vocês aqui agora, porque eu vou trazer um passo a passo para ajudar vocês a organizar a sua rotina. Então, eu quero agradecer a Natália. Por favor, deixe sua mensagem final aqui para as nossas queridas lobas. Queridas lobas, sigam Nani, simples assim. Ela faz com que a vida fique um pouco mais leve. Ela sabe do que está fazendo, ela sabe do que está falando. E além de ser uma mentora maravilhosa, ela é uma pessoa incrível. Isso não é hipocrisia, não. Não é uma relação apenas de profissional. Então acompanhe o trabalho dela. E se vocês indiquem também para seguir as redes sociais, é muito bom ver mulheres com perfil, né, de Ana Vanessa e de todas vocês. Então, a gente tem muito que aprender umas com as outras nesse mundo tão machista, né, onde a gente está vendo visto tantas situações adversas em relação às mulheres. Não deixem de seguir. Brisa, Brisa. As duas são maravilhosas. Minha mentora é a melhor. Sou super fã e admiradora, com certeza. Então, gente, sigam. Beijo, Nani. Muito obrigada. Beijo, minha amiga. Viu? Beijo. Beijo Tudo, nos tudo de meninos. melhor sempre para você. Viu? Muita Te amo paz. muito. Tchau. Obrigada por tudo. Um beijo. Beijo.